Olá a todos e todas, estamos começando mais um podcast e no programa de hoje nós estamos recebendo aqui Rosália Fernandes, trabalhadora da saúde, e Alexandre Guedes, que é trabalhador do Detran. Hoje nós vamos tratar um pouco sobre as greves que estão acontecendo aqui no estado e também sobre os direitos dos trabalhadores. Para a gente começar o nosso papo aqui, eu queria perguntar ao Alexandre, né? Queria que você comentasse um pouco sobre o encerramento, né, da greve dos trabalhadores e das trabalhadoras do Detran que ocorreu, né, e sobre os antecedentes, né, que fizeram vocês decidirem sobre esse movimento grevista, né, e também sobre a judicialização do governo. Isso. Boa tarde para todas e todos. Boa tarde, Rosália, Tiago. Bem, a greve do Detran, ela se iniciou com um carro-chefe esse ano, pelo reajuste salarial, a reposição das perdas salariais, combinado com o concurso público. Tem mais duas cláusulas, que uma incentiva a qualificação e uma outra é um reajuste no auxílio alimentação. Essas duas últimas passíveis de negociação. A questão do reajuste está na lei 696, que a gente conquistou numa negociação em 2021, começou em 2020 e concluiu em 2021, e a lei foi publicada em janeiro de 2022. E o que diz essa lei na parte da database? É justamente isso, que a database é 1º de março, mas não só a database, diz que o reajuste dos servidores é também em março. Então, o que é passivo de negociação nisso é o índice. A gente pede um índice, o governo pode botar outro na mesa, mas que tem que reajustar, tem. E aí o governo não fez isso. O concurso público é um acordo assinado, tem um termo de acordo assinado com o Gabinete Civil, o diretor do Detran e o procurador Santana, que é o procurador adjunto, e mais os representantes do sindicato, da associação. Esse acordo, o concurso foi assinado em outubro de 2019, para o concurso ser realizado em 2020 e ser concluído em 2021 com o ingresso dos aprovados e aprovadas. Isso não aconteceu. E, até agora, o governo não apresentou nenhuma contraproposta para a gente. Nenhuma contraproposta ruim. Não apresentou nada. Nem verbal e nem oficial, né? Tem o ofício do sindicato, tem a pauta do sindicato. Eu estou colocando isso porque, estranhamente, o Tribunal de Justiça dá uma sentença invertendo essa lógica. É como que os trabalhadores do Detran, o seu sindicato, não quiseram negociar com o governo e partiram já para a greve. Então, quem lê a sentença, que foi uma sentença proferida pelo desembargador Expedito Ferreira, ele não ouve o sindicato, ele não ouve a outra parte. Ele toma a decisão da liminar com o argumento do governo e com a proposição do governo. E qual é a finalidade dessa sentença? É criminalizar a greve, dizendo que a greve é ilegal, dizendo que a greve é abusiva, determinando uma multa de R$10 mil por dia para o sindicato e possibilitando o corte de ponto dos trabalhadores. Uma violência sem tamanho, nunca vista na nossa história de luta desde 1989, quando foi fundado o sindicato. A vez que foi judicializada a greve no Detran, foi no governo de Robson. O governo de Robson também pediu a ilegalidade da greve, só que o juiz da época, se eu não me engano, o desembargador Vivaldo, ele, antes de acolher o pedido do governo, ele marcou uma audiência de conciliação e chamou as partes. Ele ouviu as partes. E a partir daí foi... como consequência disso, houve um entendimento, depois o acordo foi feito judicialmente, depois foi descumprido, a gente fez outra greve, e finalmente o projeto foi para a Assembleia, foi votado e os trabalhadores tiveram sua conquista. Certo? Mas dessa vez a Justiça agiu de forma impiedosa contra a categoria que está lutando por seu direito. Onde é que lutar por direito é crime? Então, se ele está dizendo que nós estamos ilegais, ele está dizendo que nós estamos cometendo um crime. Crime quem está cometendo é o governo, porque o governo Fátima Bezerra não está cumprindo a lei do plano de cargos e salário da gente.
Alexandre, fala um pouquinho sobre essa decisão, né, que ocorreu, que vocês decidirem em assembleia de finalizar, se suspender o Isso. movimento grevista. Bem, foi uma assembleia muito participativa. A greve ela começou forte e ela continuou forte até o dia de ontem em assembleia, quando a gente decidiu encerrar, mesmo que momentaneamente, a greve. Mas por que a gente decidiu isso? Porque diante dessa imposição da justiça, a gente tinha dois caminhos. Promover a desobediência civil, que isso aí é possível de se fazer sim, porque nem tudo que é legal é justo e nem tudo que é ilegal é injusto. O próprio Gandhi, que não era nenhum líder revolucionário, era uma liderança burguesa na Índia, era um advogado, ele pregava lá na Índia para conquistar a independência da Inglaterra, ele pregava a desobediência civil. Então, quando uma lei, como essas leis que tem arcabouço fiscal, lei de responsabilidade fiscal, ela ataca os direitos sociais da forma como ataca, para garantir somente o lucro de banqueiros, então uma população ela pode lutar contra, inclusive, essas leis, né? Mas vamos lá. No Detran, o que a gente avaliou na greve é que essa luta não finda agora. E a categoria ela avaliou o seguinte: o que é que vai mantê-la inteira daqui para frente, como ela está até hoje. Se a gente recuar agora para buscar, o sindicato está entrando com recurso de hoje para amanhã, na justiça também, contra essa medida. E depois a gente retomar até com mais força ainda. Entendeu? Então a gente prefere, ou então a gente ir em frente, correndo o risco de na greve, estar fazendo a greve com nossos salários cortados, né? Com o sindicato pagando multa. Então a gente achou que era prudente, né, essa posição, e por ampla maioria da Assembleia a categoria decidiu suspender. Mas algo interessante é que não houve um sentimento de derrota da categoria. A categoria decidiu suspender, decidiu pelo encerramento da greve ontem, mas sabendo que amanhã poderá voltar. A luta não para, né? A luta não para. Rosália, agora vamos comentar um pouquinho sobre a situação da saúde, né, que também está em greve. Essa é a terceira greve da saúde esse ano, né? Fala um pouquinho pra gente sobre as pautas, né, que vocês estão reivindicando e sobre a situação, né, no geral dos serviços que são prestados, né, serviços de saúde que são prestados aqui no RN. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Alexandre, Tiago, Igor. Né? Então, a gente, em nome do Cine Saúde, a gente agradece aqui, né, o espaço, principalmente para estar colocando toda a questão da nossa greve e também, principalmente, a situação da saúde, né, no estado do Rio Grande do Norte. Essa é a terceira greve. No mês de maio, nós fizemos uma greve que foi uma greve curta, né, que tinha uma pauta bem extensa, desde a questões econômicas e também questões democráticas, que inclusive um dos pontos é a lei do assédio moral, que acontece o assédio moral no dia a dia, mas principalmente nos momentos de luta, de enfrentamento e de greve, como a gente hoje, diariamente a gente recebe denúncias. Enfim, em maio a gente fez essa greve, que durou 3 dias, mas que foi suspensa, porque houve um acordo, digamos assim, por parte do governo com o Cine de Saúde, em alguns pontos da pauta que foram negociados, né, vários itens, tinha dentro 3 progressões, que são as mudanças de nível por tempo de serviço, que isso está no nosso plano de cargos, também as tabelas de qualificação, pontos de aposentados, mas dentro da suspensão do acordo era que em junho a gente ia discutir a questão da pauta econômica, né, e outros pontos da pauta. Nós temos uma database no mês de março, né, e inclusive a pauta econômica é uma reposição das perdas de 21,87%.
o piso da enfermagem, o piso dos técnicos de radiologia, que está em lei, já assegurado, garantido, diferente dos técnicos, diferente da enfermagem, que está essa manobra no Congresso, no STF, entendeu? E em todos os cantos. E também a questão da convocação do cadastro de reserva. Existe um concurso público que houve uma prorrogação, né, desse cadastro de reserva. Existe um déficit de cerca de 5 mil trabalhadores na saúde hoje, uma sobrecarga, um estrangulamento. Quase 3 mil contratos temporários, e nós temos um número de pessoas para serem convocadas, e o governo faz uma renovação de contratos temporários, com a mão de obra, digamos assim, com salários baixos, né, que é bem mais baixo, sem garantias de direito, com trabalho precarizado, enfim. Quando isso era para ser discutido em junho, o governo retirou esse ponto da pauta e botou para uma negociação em julho. Negociação essa que, quando nós chegamos lá, disseram que só ia discutir no mês de agosto, talvez, se desse certo um tagão, que é um tag... Botou para outro mês, né? Que é um tag que é com o tribunal, é a mesma conversa do pessoal do IPERN e do DETRAN. Quando o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público fizer um acordo, que é um TAG, um termo de ajustamento de gestão, disser que o governo vai poder negociar, é que eles vão poder dizer e negociar com a gente para saber se vai poder dar reajuste, se vai poder chamar o cadastro de reserva, se vai poder aplicar a lei do piso dos técnicos de radiologia, enfim. A gente tinha iniciado uma greve, aí quando foi dia 6 de julho, nós fizemos uma assembleia, que foi uma assembleia geral. Por quê? Porque antes teve uma assembleia no final do mês de junho, com mais de 1.000 trabalhadores da enfermagem, que decidiu uma greve no dia 3 de junho pelo piso da enfermagem. O presidente Lula já assinou lá na canetada um orçamento de 7 bilhões e 300 para o piso da enfermagem, mas esse recurso é insuficiente. Aqui para o estado do Rio Grande do Norte, cerca de uns 5 municípios apenas esse dinheiro vai dar. Então, o que foi que o governo fez? Judicializou a greve da enfermagem. A greve de maio foi também judicializada. A greve da enfermagem, que começou no dia 3 de julho, no sábado, a secretária de Saúde, Liane Ramalho, solicitou à PGE a judicialização. O mesmo doutor Santana. No dia 2, no domingo, o desembargador, que trabalha muito, que não ganha nada, que recebe um salário miserável, decidiu a abusividade e ilegalidade da greve. Nós nos reunimos em greve, em uma assembleia, em frente ao Valfredo Gugel, fomos encaminhada até a governadoria, e lá, após uma audiência, a categoria decidiu suspender a greve da enfermagem. Porém, os trabalhadores da enfermagem estão dentro dessa outra greve, sendo que não é pelo piso, porque a gente está proibido de fazer greve pelo piso. Rosália, sobre a situação dos serviços públicos, né? Você trabalha lá no Valfredo Gurgel. A gente sabe que a situação desse hospital é calamitosa, né? Eu vi uma faixa de vocês, do sindicato, do Sindsaúde, no ato que vocês fizeram unificado, com a frase bem forte, né? Que maca não é leito. Né? Comenta um pouco como é que está a situação, né, do Valfredo e dos outros hospitais, né, aqui no Rio Grande do Norte. Que não é só sobre salário, né? A greve maca também. Não é leito, cadeira não é leito, chão não é leito, assim como nas UPAs, as poltronas também não são leitos. Hoje, no corredor do Valfredo Gugel, só do pronto-socorro, porque assim, a direção do hospital, como forma de camuflar e enganar a população e a mídia, disse que tinha acabado com os corredores do Valfredo Gugel. Ele tentou fazer uma transferência dos corredores para os andares.
Então, existe nos andares, no prédio antigo, 8 leitos, existem leitos de maca dentro ou seja, no corredor das enfermarias, do 2º andar, do 3º andar e do 4º andar do Valfredo Gugel. 14 leitos, 14 macas estão espalhadas nesses corredor do prédio antigo. E no corredor do Valfredo Gugel, hoje, à tarde, tinha 33 pacientes no corredor. Pacientes que aguardando vagas, 4 pacientes aguardando vaga de leitos de UTI, sala presa de centro cirúrgico com paciente dentro, porque quando o paciente se termina uma cirurgia, precisa de leito de UTI, ele fica dentro de uma sala do centro cirúrgico, porque é uma sala que dispõe de todos os equipamentos e instrumentos, ou seja, de uma UTI. Então, não vai se acabar o corredor enquanto não estruturar a rede. Existe um sucateamento. Ontem se completou 4 anos do fechamento do hospital de Canguaretama, que o governo Fátima fechou as portas. Um hospital que abrangia toda aquela região ali. Ontem se completou 4 anos com a promessa de que abriu uma policlínica. Os trabalhadores foram relotados numa maternidade de São José de Mipibu e outros no hospital de Santo Antônio. A população fica peregrinando sem um atendimento. Então, a mesma coisa, o governo Fátima fechou também o Hospital Rui Pereira, que era um hospital, ou seja, especial, com referência em vascular. Aí disse, não, mas a gente transferiu os leitos para o hospital da polícia. 30 leitos apenas, menos da metade. Então, hoje, as pessoas sofrem dentro dos hospitais, sofrem em casa em busca de um atendimento e sofrem esperando uma cirurgia. Tem pessoas que esperam há 7 meses por uma cirurgia. E não faz, pessoas morrem, são sequeladas, que não andam esperando cirurgias de ortopedia, cirurgias cardíacas, vários e vários. Então, existe um massacre, um assassinato, entendeu? Um genocídio, digamos assim. O que a gente viveu com a pandemia, nós estamos vivendo. Não com a pandemia no sentido da Covid, porque não tinha-se vacina. Na época que a gente sabe o responsável por isso, que negou vacina, que boicotou, que foi o governo Bolsonaro. Hoje a gente vive isso, a população morre, vai de UPA em UPA, é Natal, é um caos, entendeu? Não tem maternidade suficiente, o que tem explodindo, pegando fogo, as pessoas não têm para onde ir. Em vez de fazer essa ampliação, eles contratam leitos privados, né? Privados que não suprem a necessidade. É um estrangulamento, sai dinheiro, ou seja, nosso, do SUS. Cerca de 75% das pessoas não têm plano de saúde. E muitos que têm usam o SUS. As vacinas foi o SUS. É o SUS que garante. Então, assim, saúde, transporte, educação, são direitos básicos, entendeu? Que o governo Fátima vem negando à população. É muito triste, né, ouvir esses relatos, né, sobre a situação, né, da saúde. Você que está ali diariamente, né, sabe muito bem como que está a situação da saúde, né, no nosso estado. Ainda sobre essa questão, né, dessas práticas antissindicais, antidemocráticas do governo Fátima, está cada vez mais comum, né, o governo ele fazer esses movimentos de judicializar as greves, os movimentos eles estão cada vez mais curtos, né, mas o governo ele diz, né, que é popular e já chegou a criticar essas práticas antissindicais de outros governos, mas como é que vocês avaliam, né, essa questão?
Alexandre. Vamos lá. Os governos do PT, que antes eram governos de frente popular, porque era de alianças de partidos, de alguns partidos no campo da direita, né, no campo da burguesia, no campo dos representantes diretos dos empresários, com alguns partidos vindo da classe trabalhadora, né, como o PT, o PCdoB, né, não todos, mas esses aí especificamente. Hoje já são frente amplas, ou seja, o governo Lula hoje governa até com os bolsonaristas. Para passar o arcabouço fiscal, ele contou com o voto dos bolsonaristas, com o voto do Centrão, acordo com Lira. Os parlamentares do PT não votaram contra o arcabouço fiscal, não votaram contra o marco temporal, votaram a favor. Então quem é que está aliado com a direita? Quem é que está fazendo o jogo da direita e da extrema direita? Quando acontecem situações como essa, como uma perseguição, uma criminalização ao movimento, e que a justiça faz isso com os trabalhadores, quem é que consegue ter um discurso que chega no senso comum e diz assim, é isso mesmo? Porque o que Bolsonaro pregava? Né? Pregava um caminho para uma ditadura militar. Pregava o caminho para o fechamento do STF, quando, na verdade, se for implementado uma ditadura militar no Brasil, não vai ser o STF que vai ser atacado, não vai ser os desembargadores, os juízes que vão ser atacados, não. Quem vai ser atacado é a classe trabalhadora. São os sindicatos que vão ser fechados, são os sindicatos que vão ser dizimados, são os ativistas que vão ser mortos. Então, na hora que um desembargador desse diz que uma greve é ilegal, que a gente está fora da lei, que a gente é um criminoso, por lutar por nossos direitos, o que é que esperar desse trabalhador e dessa trabalhadora com respeito à justiça? Que respeito que esse trabalhador vai ter com o judiciário? Aí quando vem um discurso assim, vamos fechar o STF, é isso mesmo. Só serve... Curiosamente, quando começou a greve do Detran no dia 5, a Assembleia Legislativa estava aumentando o salário dos desembargadores. De 37 e pouco para mais de 42 mil reais. Salários esses que estão garantindo o seu reajuste em 2023, 2024 e 2025. E aí eu quero aproveitar esse momento para desmentir, né, o que o Carlos Eduardo tem dito, né, que é conhecido como Cadu, o secretário, né, tem dito que... Não é Carlos Eduardo que foi prefeito. Não. É outro. É o secretário do governo Fátima. Ele tem dito que o Estado não tem dinheiro. Mentira. Mentira. E o próprio Diese, a qual o governo tem um respeito muito grande, que já teve até um dirigente do Diese dentro do governo, provou que nos últimos 4 anos a arrecadação do Estado ela subiu mais de 48%. Isso é mais de 20% da inflação do período. E as projeções para os próximos 4 anos, de 2023 a 2026, são boas, até porque tem a questão da alíquota também, do ICMS, que vai aumentar, também é positiva. Então, há dinheiro sim no Estado. No Detran, por exemplo, a folha de pagamento chega, no máximo, a 22% do que o Detran arrecada, que tem uma arrecadação anual de mais de 221 milhões. Então, aonde é que não tem dinheiro? E a outra mentira que foi dito, porque assim, ele faltou com a verdade. Gente, vamos falar as coisas como elas estão. Ele mentiu. O secretário Pedro Lopes e o secretário Carlos Eduardo, eles mentiram. Porque eles disseram que esse ano não tinha reajuste para ninguém. E aqui o sindicato fez um levantamento muito rápido e viu que pelo menos 6 categorias, com os desembargadores 7, tiveram reajuste esse ano. Né? Tem as leis que provam que o que a gente está dizendo aqui, a gente tem como provar. E a sociedade sabe, quem estiver ouvindo esse programa sabe, que foi dito isso na imprensa, que esse ano não ia ter reajuste para ninguém, que o que ia ser negociado em agosto, se fosse negociado, só ia ser implantado em 2024. Como é que você tem uma lei que garante em 1º de março e eles vão querer dar um reajuste no ano seguinte? Né? Então, para provar isso aqui, nós temos aqui várias leis, né? Aqui que mostra, por exemplo, a lei 7.000
730, de 16 de fevereiro de 2023, altera a remuneração dos cargos públicos de professor do ensino superior da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, FUERN, e da outras providências. Lei Complementar 731, de 19 de abril de 2023, dispõe sobre a revisão do subsídio mensal dos conselheiros e conselheiras substitutos do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte e dos procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal. Lei Complementar 732, de 19 de abril de 2023, reajuste do vencimento básico dos servidores de provimento e da remuneração dos cargos de provimento em comissão e da GRG no âmbito do Tribunal de Contas, e altera a Lei Complementar número 717, bem como a Lei Complementar 440. Lei Complementar 733, de 19 de 4 de 2023, dispõe sobre o subsídio mensal dos defensores públicos do Estado do Rio Grande do Norte e da outras providências. Lei Complementar 734, de 19 de abril de 2023, dispõe sobre a revisão do subsídio mensal do cargo de provimento efetivo de procurador do Estado e da outras providências. Lei Complementar de 19 de abril de 2023, que estrutura dos órgãos auxiliares da Defensoria Pública, institui gratificações especiais pelo exercício de função, revoga a Lei Complementar 617, altera o dispositivo da Lei Complementar Estadual 251. Lei Complementar 737, de 6 de junho de 2023, que reajusta os vencimentos básicos dos cargos públicos de provimento efetivo de professor e de especialista de educação. E o interessante é que a greve dos professores, com toda a justeza e todo o apoio que a gente dá, teve 41 dias de greve. A governadora não judicializou a greve dos professores. E a greve aconteceu porque a base passou por cima da direção. Uma direção que é governista, que a gente sabe, que apoia o governo Fábio. E eles tiveram que conduzir uma greve contra a vontade, porque a base foi mais forte do que a direção. Passou por cima da direção e impôs a greve à direção. Inclusive, eles quiseram suspender a greve várias vezes e a categoria não permitiu. Isso mesmo. A categoria resistiu até o final, lutando contra o governo e lutando contra a direção do seu sindicato, que é governo. Ela não judicializou essa greve. 41 dias. A greve do Detran, com menos de 20 dias, né, fez 20 dias ontem, com 15 dias, que foi há 5 dias atrás, ela judicializou. Está entendendo? Então, e está aqui a prova de que teve reajuste sim para categorias em 2023. Então, não é negociação, porque negociação você tem propostas e contrapropostas. Reuniões aconteceram, pelo menos umas 6 reuniões aconteceram. Nenhuma delas foi apresentada nenhuma proposta, nem que seja formal. Só para colocar... Tiago e Rosália, a coisa ridícula que foi a última reunião que teve, a gente, depois da marcha, entramos e fomos recebidos lá, o secretário Ivanilson, né? Ivanilson Maia. Ivanilson, né? É o secretário adjunto do Gabinete Civil. Gabinete Civil, né? Ele disse que não tinha proposta. Aí o diretor do Detran disse, não, tem proposta. Eu acho que tem proposta. E qual era a proposta? A gente ter paciência, esperar agosto e esperar o resultado das negociações para o ano seguinte. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Proposta se dá com números, com coisa concreta que se bota na mesa. Você pode até rejeitar uma proposta, mas não é assim uma proposta. Ter paciência. Então, esse governo deveria tratar os trabalhadores com mais respeito. Porque o que está faltando também é respeito à classe trabalhadora por parte do governo de Fátima Bezerra. Uhum. Rosália, como você está avaliando, né, esse silêncio que está... esse silêncio das grandes centrais, né, dos grandes sindicatos, que praticamente não falam nada, né, sobre esses ataques do governo estadual, né, não estiveram presentes no ato que vocês fizeram unificado também, né, na governadoria. Como você avalia? Então, é o seguinte, só um pouco pegando essa questão das greves, né, só um pouquinho isso. No terceiro dia da nossa greve do mês de maio, o governo judicializou. Na outra, antes de começar, já tinha sido judicializado. E aí teve um disparate de dizer lá na audiência que o governo estava muito em choque, que isso não tinha sido uma responsabilidade do governo.
média, né? Uhum. Então, eles estão se segurando um pouco para poder judicializar essa outra novamente. Além do reajuste dos procuradores, né? E do desembargadores, esse pessoal todo, que chegou a quase 42 mil reais, tiveram reajuste. Os secretários de Estado, a governadora, Os deputados, os né? deputados estaduais, teve reajuste todo o staff, né, o Tribunal de Contas do Estado, toda essa sustentação que fica com um chicote na mão, entendeu? Para nos açoitar quando a gente se levanta para lutar. Então, primeiro, vamos aqui dar esse reajuste para eles, porque eles, inclusive, vão estar ao nosso serviço para poder atacar os trabalhadores, que é quem sustenta e carrega esse Estado. Não são os deputados, não são. E acontece o seguinte, isso se reflete exatamente na sua pergunta, porque existe, um exemplo é o SINT. Houve uma cooptação, desde que o governo Fátima assumiu, aquelas pessoas que estiveram, o Fórum de Servidores Públicos, que existiu, que foi referência nas lutas contra os ataques do governo de Rosalba, contra o governo Robson, que inclusive, digamos assim, quis impor um pacote de maldade, que destruía e que retirava direitos, que privatizava. Só foi o governo Fátima assumir o Fórum de Servidores, ele deixou de existir. Os ex-dirigentes, quase todos estão dentro do governo. O secretário de administração, que é o Pedro Lopes, foi presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais, esteve junto conosco e com as centrais nas lutas contra a reforma da Previdência. Várias pessoas de sindicatos estão ou em secretarias ou dentro de cargos comissionados de primeiro, segundo e terceiro escalão. É isso que a gente vê desde o governo passado. Olhe quais foram os sindicatos que fizeram greve nesse estado contra a política do governo Fátima. O Sindisaúde, o SINAI, que também é independente, e o SINT, mas não foi puxado pela direção, como o Alexandre colocou aqui. Pelo contrário, a base passou por cima da direção. Então, as centrais sindicais, entendeu? Exceto a CSP com lutas, estão de braços dados com o governo. São correias de transmissão do governo. E isso a gente viu, ou seja, nesse período do governo, e o que a gente está vendo agora. A questão da reforma tributária. O arcabouço fiscal já está lá no Tesouro. Vai comprometer, inclusive, a emenda constitucional que determina hoje o investimento de 15% para saúde e 18% para educação. Um ataque fortíssimo, Um ataque fortíssimo, redução. Se a saúde, todo esse relato aqui que a gente já colocou, que falta investimento, porque parte desse investimento vai para o setor privado, vai reduzir, onde a gente houve um aumento da população, o aumento das doenças, porque inclusive a pandemia responsável, seja pelo o aumento das doenças, comprometido tudo. A questão, o Lira, ou seja, o que o Lula disse, que o Bolsonaro estava nos braços do Centrão, a mesma coisa. O Lira já anunciou, a reforma administrativa é a próxima. É a próxima. E a reforma administrativa é a destruição dos serviços públicos. Não apenas dos serviços públicos, também dos trabalhadores.
Então, assim, é um ataque brutal, né? Mas, assim, mesmo assim, ou seja, nós fizemos esse ato ontem, contamos com a solidariedade de algumas organizações, né? Tanto da CSP com Lutas, do Sindicato dos Bancários, do Sindicato do Sindiforte, enfim, e várias outros movimentos, a Intersindical, o PSTU esteve, o Esquerda Diário, movimento de estudantes, enfim. Por quê? Porque existe, claro que é uma imensa maioria das entidades sindicais que foram cooptadas. Porém, há um sentimento por baixo da base de indignação e de revolta, porque vê o tratamento, ou seja, do governo, que inclusive de uma origem popular, isso ela veio, mas ela já jogou na lata do lixo essa origem popular dela há muito tempo. Porque Fátima não se reúne com os sindicatos. Não se reúnem. Elas se reúnem, vai se reunir dia 9 novamente com os prefeitos. É difícil, né? O diálogo com não o governo. tem. Recebe outras pessoas, os outros secretários, para dizer que não tem negociação. Alexandre, quer comentar também um pouquinho sobre esse ponto? Sobre o silêncio das entidades? O silêncio das entidades é a falta de independência de classe, a falta de independência política. Né? Os governos do PT, ele provoca esse fenômeno em boa parte das direções do movimento. Então é por isso que é importante ter entidades como o Sindsaúde, ter entidades como o SINAI, ter entidades como a CSP com Lutas, ter entidades que tenham independência de classe e que os trabalhadores fiquem vigilantes com relação às suas entidades e procurem mudar a sua direção quando essas direções elas tomarem uma posição para o governo. Porque muitas vezes a gente vê, e não é raro não, a gente vê um dirigente sindical defender mais o governo do que sua própria base, sua própria categoria. Então é preciso que a classe fique observando quem é que realmente lhe representa, quem é que está do seu lado na luta, seja numa vitória, seja numa derrota, mas que não passa para o lado de lá, que é o lado de quem nos ataca. Então Fátima fez uma opção na vida dela. Ela teve uma origem pobre, humilde. A gente começou a militar com Fátima no movimento sindical. Fátima não era nem sequer deputada, né? Naquelas reuniões do Sinte, do fórum, que se dava lá na sede do Sinte. Era da base, né? O enfrentamento com o governo Geraldo Mello, que a gente estava ali de braços dados com o Sinte, ela estava na direção enfrentando um governo duríssimo. E agora ela no governo faz a mesma coisa? Porque se perguntar ao trabalhador diretor do Detran, não, ao trabalhador do Detran, qual foi o governo que mais lhe atacou, ele vai dizer, foi Fátima Bezerra. Foi Fátima Bezerra. E ela teve um apoio muito grande no Detran. No início da vida política dela, quando ela começou a se eleger, a base do Detran praticamente votava toda com ela, mas a maioria, tenho certeza que rompeu. Rompeu pela prática desse governo, como disse Rosália aqui. Ela não recebe os sindicatos. Ela bota secretário para fingir que está negociando. Ex-sindicalistas. Ex-sindicalista, como o Pedro Lopes, que foi sindicalista. A Virgínia. Para negar direitos. Eles sentam na mesa para negar direitos. Eu queria também destacar um pouco do papel do Detran, porque às vezes as pessoas veem o Detran somente como aquela máquina de arrecadar, que é. O Detran é uma máquina de arrecadar. Mas eu vi Rosália falando, o povo diz que no Detran, se você respirar, já está pagando. Uhum. É quase isso. Mas a Rosália bem falou assim do papel da saúde, né? As pessoas, né? Nas macas, nos corredores. O papel do Detran também é muito importante. O Detran tem um papel de lidar com o trânsito. E tendo um trânsito bem gerido, evita acidentes de trânsito. Mas o que a gente vê hoje é a indústria da multa, ou seja, o Detran tem um setor muito importante que é a educação para o trânsito. O dinheiro de multa não pode nem ser colocado para salário. Ele tem que ser destinado para o investimento em educação para o trânsito. Para as pessoas não infringirem as leis de trânsito, não é porque vai ser multado, mas é porque se assim fizer vai colocar em risco a sua vida e a vida de outros.
Mas hoje as pessoas, o seguinte, tem um pardal ali, tem então eu paro. Não tem, vai-se embora, porque não tem educação. E aí o que isso provoca? Muitos acidentes, muitas mutilações. Onde é que isso vai desembocar? No Alfredo Gugel. Saúde, né? Nos hospitais que ficam super entupidos de pessoas mutiladas do trânsito. Tenho certeza que Rosália está cansada de ver ali gente chegando acidentado por conta de motociclista, de atropelamento, de acidentes de trânsito que poderiam ser evitados se tivesse realmente o setor da educação de trânsito funcionando. E transporte público, né? Que não existe, então existe um aumento do número de E um dado interessante, veículos nessa campanha é que o diretor do Detran virou garoto propaganda dos empresários do setor de vistoria. Um fenômeno que acontece no Brasil é o seguinte: as vistorias privadas terminam, na verdade, sendo meros vendedores de laudos, é o que os colegas da gente dizem. Porque um veículo que vai fazer uma vistoria, ele passa por uma observação no pneu, uma observação no para-choque, nos faróis, nas condições do veículo. Se esse veículo não tiver em condições de trafegar, ele é reprovado. Certo? Mas aí o Estado, né, ele abriu para terceirizar esse setor. A própria direção do Detran, a coordenação de registro, ele fez uma pesquisa durante um determinado período em que comprovou de que as vistorias feitas pelos vistoriadores do Detran, servidores efetivos do Detran, durante um determinado período, detectou 120 veículos clonados, ou seja, roubados, irregulares e tudo mais. Então ele detectou isso. Nesse mesmo período, a empresa privada, que concorria com o Detran, detectou 0 veículos. Como é que pode isso? Os veículos 0 quilômetro foram tudo para as empresas privadas e só foram os veículos caindo os pedaços para o Detran? Não. É porque o serviço feito pelo Estado por servidores pagos pelo Estado, contratado pelo Estado, ele vai prestar um serviço para a sociedade. O trabalhador de uma empresa privada, ele não trabalha para a sociedade, ele trabalha para o patrão dele. E o patrão dele quer lucro. Não quer saber se está botando um veículo com pneu careca na rua para provocar um acidente e matar gente. Ele está preocupado, passa aí porque eu quero que o dinheiro entre. O dinheiro entre para encher o meu bolso. E o dinheiro que é arrecadado pelas empresas privadas de vistoria não passa um centavo para o Detran. Usam a informação do Detran, usam a tecnologia que a gente desenvolveu para ser desenvolvido nessas empresas e não passam um centavo. Eu não estou nem falando mais, dando tanto peso à questão econômica, que é importante, porque nessa greve milhares de vistorias foram feitas pelas empresas privadas. Entrou milhões de reais deixaram de entrar nos cofres públicos. Certo? Então o governo Fátima, ela é refém desses empresários. O diretor do Detran, quando estava na greve, ele botou um card dizendo o seguinte: usuário, procure as empresas privadas de vistoria, procure os despachantes. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Incentivando a privatização, né? Incentivando a privatização, a terceirização do órgão e a gente lá lutando por um concurso público. Então ali dentro do Detran é uma guerra entre o público e o privado. É uma máfia que tem nos Detran. Foi descoberto, inclusive, muita corrupção no Detran de São Paulo. O sindicato do Detran, do pessoal do Detran, dos trabalhadores no Maranhão, denunciou isso aí. Isso acontece em todo o Brasil. Então tem uma recomendação. A gente tem uma recomendação que é um documento de uma comissão interna do Detran de servidores recomendando ao diretor que suspenda os contratos com essas empresas por irregularidades. O diretor fez vista grossa e não atendeu essa recomendação dessa comissão de servidores. No Detran, quem trabalha certo é punido. É isso que acontece. A sociedade não sabe disso, mas a gente quer um Detran público de qualidade, que o concurso seja feito, que a gente possa prestar um melhor serviço à população, que o serviço da gente possa ter como resultado a diminuição dos acidentes de trânsito, e com isso os hospitais vão ser menos inchados, menos superlotados. É uma melhora como um todo, né, do serviço. Isso é bom para a sociedade, isso é bom para os profissionais de saúde que ficam menos sobrecarregados. Isso é bom para todo mundo, menos para os empresários que têm a ganância de lucrar com a indústria da multa, com as vistorias privadas e com a privatização do Detran.
Porque o que está em curso, o governo Fátima aumentou a privatização do Detran. E ela veio justamente para valorizar o serviço público. Foi isso que ela prometeu. Mas ela está valorizando os contratos com as empresas. Ela quer encontrar coisa errada lá no Detran, vá fazer uma CPI, vá fazer uma investigação nos contratos que tem lá dentro do Detran. E não botar o servidor como bode expiatório. Né? Então, nós não somos responsáveis pelo que tem de errado no Detran, não. O erro do Detran começa por quem está no poder. E atinge funcionários e atinge usuários de uma forma muito impiedosa. E está aí o massacre que a gente está sofrendo, lutando pelos nossos direitos. Enfrentando um governo que se diz democrático e popular. Para concluir nessa fase, nenhum governo é o que diz de si mesmo. O governo é o que ele faz. O critério da verdade é a prática. E a prática do governo Fátima é de privilegiar a casta de privilegiados que já tem no Estado, na cúpula do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, e está de braços dados com os grandes empresários. E para isso ela vira as costas para os trabalhadores e para os anseios da população do Rio Grande do Norte. Sim. Gente, para a gente ir finalizando, né, a nossa conversa, queria pedir para vocês fazerem as suas considerações finais e falarem para a gente também os próximos passos da luta, né, tanto da saúde quanto dos trabalhadores do Detran. Rosália? Sim, então, essa questão só um pouco da corrupção, isso também é muito grave. Inclusive, a Tribuna do Norte saiu hoje, né, mais um escândalo na saúde. Né, de esquema de corrupção de vendas de cirurgias, né, de ortopedias. Então, assim, esse ano já é o terceiro escândalo, né, que sai no que diz respeito à questão da saúde, porque existe um cartel. No governo Fátima, aumentou a privatização e a terceirização, a contratação de empresas dentro dos hospitais. Antes, os serviços que eram feitos, digamos assim, de terceirização, eram os serviços lá da ponta, digamos assim, de maqueiro, de vigilância, de higienização, né, parte da nutrição. Mas hoje não é assim. São cooperativas, são empresas com nomes de cooperativas, né, que contratam, são médicos, são enfermeiros, ou seja, técnicos de enfermagem, que é quem fazem, quem mandam, que controlam, inclusive salas de cirurgia dentro dos hospitais. Tem salas, digamos assim, já determinadas dentro dos hospitais, que vai ser para a empresa Justis. É o nome de uma das empresas, Justis. Então, Novo Alfredo Gugel, tantas salas de cirurgia é para Justis. No Deoclésio Marques é a mesma coisa. Então, é uma terceirização, privatização correndo a rodo. E não é barato. É dinheiro que essas empresas recebem. Os outros trabalhadores ganham uma miséria. Agora, os médicos recebem uma fortuna. Entendeu? Então, assim, isso a gente quer denunciar. E existe a omissão não, a conivência por parte do governo do Estado. Então, hoje, mais uma operação ou seja, que já estava em investigação pelo Ministério Público, entendeu? Veio ao escândalo que está em toda a imprensa. Não é a primeira vez. Escândalo de venda de plantão, escândalo, como é que se diz, de escalas que não existem, entendeu? Então, é um escândalo por trás de outro. Então, sobre as lutas, né? A nossa greve da saúde segue, né? Nós ocupamos o espaço lá que era antes do Detran, nós fizemos algumas atividades juntos, mas nós continuamos lá, né? E estamos ocupando esse espaço. Ontem houve uma reunião com o Ivanilson, que é só enrolação. Segunda-feira vai ter uma reunião da mesa SUS, que é uma outra mesa também que não se define muitas coisas. A nossa greve, diferente do Detran, ela é de domingo a domingo, né? É também à noite. E na terça-feira nós vamos com uma caravana, né? Aqui, saindo de Natal, passar por Açu,
né, pelo Hospital Regional de Açu até Mossoró, né? E nós vamos fazer uma assembleia na próxima semana. E no meio disso tudo, a gente está também fazendo a discussão e eleição dos delegados para o Congresso, 5º Congresso da CSP Conlutas, que vai acontecer no mês de setembro. É isso, a luta segue e a categoria está com disposição, está indignada, revoltada com o descaso do governo, ou seja, em pelo menos discutir e dizer, tá, agora a gente não tem nada, mas em agosto a gente vai apresentar proposta disso e disso. Não, diz que em agosto vai discutir, ver se é possível, a depender do Ministério Público. Então, dinheiro para os patrões, dinheiro para ou seja, para os empresários, dinheiro, como é que se diz, para os altos cargos, entendeu? O alto escalão do funcionalismo, tem o alto escalão do funcionalismo, né? Tem. Para os secretários, tem. Agora, para os trabalhadores que estão lá na ponta, um técnico de enfermagem ficar num plantão com 20 pacientes é sobre-humano, é imoral, é indecente, é desumano. Então, essa é a realidade dos serviços hoje, como um todo, tanto da saúde, da educação. A gente vê escolas que também se caiu, né? Teto, enfim, do Detran. Essa a situação, porque existe um descaso por parte do governo. Fátima, esses dias todos sequer está lá. Eu não sei nem onde ela está, né? Estava viajando. Paulo Ferro, gente, no final de semana, houve uma explosão no centro cirúrgico. Poxa. Uma explosão, quase atinge, digamos assim, o pessoal que estava lá e também os trabalhadores. Então é isso. São obras que não são concluídas. É esse caos todo aí. O Hospital da Mulher, que foi muito bonito, foi inaugurado apenas no período eleitoral, mas que não tem nem toda a sua capacidade, como também não tem gente, né, para se trabalhar. A UTI neonatal do Maria Alice não tem gente. Tudo pela metade, né? Porque é bonita, mas não tem profissionais, não tem trabalhadores, porque tem um cadastro de reserva e o governo não chama. Alexandre. Bem, a nossa luta, né? Ela, primeiro, quero aqui fazer aqui um agradecimento aí muito forte às companheiras e os companheiros do Cine Saúde que prestaram solidariedade a gente. Teve várias entidades que Rosália falou aí que estavam presentes, né? A gente recebeu apoios, sindicatos bancários, do Esquerda Diário também, da CSP Conlutas, a qual nós somos um setor minoritário na direção do sindicato, né, que é filiado à Intersindical, mas tem um setor nosso que é da Conlutas, da CSP Conlutas, né? A gente também vai ter nossa reunião para tratar do Congresso, escolher delegados durante esse período. E destacar que também a luta nossa, ela não é só a luta pelo salário. A luta pelo salário é importante, que a gente vive numa sociedade capitalista e o trabalhador, ele, se não tiver salário, ele não consegue sobreviver nem sustentar a sua família. Então é por isso, mas também para um Detran público e de qualidade. A gente combate a terceirização também lá dentro. No último dia 2 de maio, a gente encaminhou um ofício para o diretor do Detran pedindo informações sobre os contratos, especialmente de terceirização que tem dentro do Detran. E também a situação de dívidas que o Detran tem com a categoria, né, nos seus processos. Quando a greve foi anunciada no dia 28 de junho, na Assembleia dia 28 de junho, de um ofício entregue no dia 2 de maio, ele foi responder no dia 29 de junho, mas não respondeu sobre as empresas privadas. Só respondeu sobre os processos que estão devendo para os trabalhadores. Agora, um órgão milionário como o Detran deve aos trabalhadores insalubridade, promoção, abono de permanência. Somando, pela informação do diretor do Detran, um documento que ele assinou,
essa dívida chega a 1,2 milhões de reais. Mas o que é 1,2 milhões de reais para um órgão que arrecada por ano mais de 221 milhões todo ano? Certo? Que a folha de pagamento é apenas 22 milhões. Para onde está indo o dinheiro do Detran? Porque a gente não vê investimento na autarquia. Estão fazendo uma reforma que é sem fim. Agora que estão no segundo bloco da reforma. E são reformas, valores estratosféricos mesmo, para um bloco só. Então, a gente luta pela qualidade dos serviços do Detran. A gente é solidário também com a greve da saúde também. A nossa greve foi encerrada ontem, mas a luta vai continuar. E a greve pode ser retomada. A gente acredita que quando as provas do que a gente está dizendo com relação à falta de propostas por parte do governo, mostrando que a falta de apetite que o governo tem para tratar com os servidores, para negociar com os servidores. Quando senta na mesa é para dizer não. Quando senta na mesa é para dizer que não pode, porque tem a lei de responsabilidade fiscal. Mas não tem a lei de responsabilidade fiscal para essas categorias aqui, para as que Rosália falou. Para quem já ganha muito, não tem lei de responsabilidade fiscal. Né? Para quem faz parte da casta do executivo, do legislativo, do judiciário, não tem. Tem para os trabalhadores mais da base da pirâmide, que é quem bota o Estado para funcionar. Em movimento, em movimento. O trabalhador da saúde, trabalhador do Detran, trabalhador da educação, trabalhador de outros setores aí também. O IPERN está morrendo de inanição. No IPERN só tem 69 funcionários para o estado todo. Desses 69, 62 já podem se aposentar. Meu Deus. E só ficam 5. E é o setor que é para tomar conta da aposentadoria e das pensões de todos nós. E não estão tomando conta nem da aposentadoria e das pensões desse setor. Deles mesmo. Tá entendendo? Então, o IPERN é uma coisa de calamidade pública. Como é que a lei de responsabilidade fiscal impede? Aí eu queria dar um destaque nisso. Ele disse que não, porque não pode ter gasto com pessoal. Como não pode? Se eles contratam terceirizados. É um motor forrageiro que vai para dentro do Detran, para você apertar o botão e ele ficar funcionando como máquina de moer cana de açúcar para fazer caldo de cana. É gente de carne e osso que vai trabalhar. Então, se eles têm dinheiro para gastar com pessoal privado, por que não faz o concurso? Que é um meio constitucional até que para o ingresso no serviço público. Tá entendendo? Mas há um porquê por trás disso. Porque, na verdade, interessa a esse governo, interessa a Assembleia Legislativa, interessa a caixa de poder que existe, manter a terceirização, porque contrata as empresas dos eleitos, né? Contrata as empresas. Depois disso, que uma empresa é contratada, quem é que vai trabalhar? São os indicados políticos, do deputado A, do deputado B, da governadora tal, da governador isso, do prefeito e não sei de quem. Então é indicação política que aquele toma lá da cá, né? Aquele toma lá da cá. Então por isso que é difícil o concurso público, porque se está respeitando a lei de responsabilidade fiscal, está desrespeitando porque está contratando agente privado, servidor privado, trabalhador privado. É contratação. Aquilo ali e um trabalhador privado ele vai ganhar o salário mínimo, mas o dono da empresa vai ganhar 3, 4, 5 vezes aquele valor. É mais barato, inclusive, fazer a contratação direta através do concurso, colocando o servidor público, aumentando, e aumenta o caixa do IPERN, porque na medida que entra servidor público, aumenta o caixa do IPERN, porque a contribuição previdenciária vai ser para o IPERN. Um trabalhador terceirizado ele vai contribuir para o regime geral da Previdência, o INSS, não vai ser para o IPERN. Então, no que aumenta a terceirização, diminui o caixa do IPERN. E fica essa crise. Depois, não, é uma crise previdenciária, mas desse jeito. Os governos estão fazendo essa crise acontecer, né, junto com os empresários. Então, a gente vai continuar na luta, vamos continuar cobrando aí o cumprimento da nossa lei, do nosso acordo, e estamos recorrendo na justiça dessa decisão tomada, e novas lutas vão vir e novas greves vão vir também, né? Então, se o governo achou que essa medida baixou o ânimo de luta da nossa categoria, ela está redondamente enganada,
porque aumentou a revolta, aumentou a raiva, e isso é uma energia que pode ser canalizada para futuras lutas, e a gente pode voltar muito mais forte do que a gente está até o presente momento. Sim. Estamos finalizando, né, o nosso programa. Quero agradecer Rosália Fernandes, Alexandre Guedes pela nossa conversa, muito importante. E até o próximo podcast, né? Sigam a gente nas redes sociais também, né? As redes sociais da Poti, né? E até o próximo programa.